Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem curioso, que eu estou chamando de o paradoxo do Windows 11. Pensa comigo. A Microsoft precisa desesperadamente que milhões de pessoas atualizem seus computadores, mas, ao mesmo tempo, parece que ela mesma está dificultando essa migração de propósito. Estranho, né? Vamos tentar entender o que está por trás disso. 500 milhões. Guarda bem esse número. Essa é a estimativa de computadores por aí que poderiam, tecnicamente, rodar o Windows 11, mas que, ainda não fizeram a atualização. É um volume de gente impressionante que a Microsoft precisa convencer a mudar de sistema e o tempo, tá se esgotando. E é aqui que mora o tal do paradoxo. O lógico seria a Microsoft facilitar ao máximo a vida de quem quer atualizar, certo? Mas o que a gente está vendo é o contrário. Nessa análise, a gente vai investigar essas decisões da empresa para tentar entender qual é a lógica por trás dessa estratégia tão confusa. E o primeiro capítulo desse caos todo a gente encontra na documentação de hardware. Recentemente, a Microsoft resolveu atualizar as listas de processadores compatíveis de um jeito que, francamente, só serviu para confundir, especialmente para quem tem máquina com chip da Intel. Até um tempinho atrás era moleza. A pessoa entrava no site oficial da Microsoft, digitava o modelo exato do processador Intel e pronto, via na hora se era compatível ou não. Acabou a mamata. Agora, essa clareza simplesmente sumiu. A Microsoft trocou a lista específica por uma abordagem bem mais vaga. Olha só, essa comparação fica bem claro. Do lado esquerdo, a lista antiga, super detalhada. Do lado direito, a lista nova, que simplesmente agrupa tudo por famílias genéricas, tipo Core i7 de 8ª geração. Na prática, o que isso faz? Joga a responsabilidade toda no colo do usuário, que agora tem que virar detetive e pesquisar por conta própria no site do fabricante. E essa nova abordagem acaba criando umas situações completamente absurdas. Por exemplo, a série Celeron 3000, que foi lançada há mais de uma década, aparece lá como compatível. Só que, na verdade, de toda essa linha, apenas um único chip, o Celeron 3867U, é compatível de verdade. Imagine a confusão na cabeça de quem não entende muito de hardware. É um prato cheio para o erro. E a ironia da história é que até a própria Microsoft se atrapalhou. O processador Core i7-7820HQ, que equipa o caríssimo Surface Studio 2, um produto da casa, era uma das poucas exceções, um chip de 7ª geração que estava lá na lista e agora simplesmente sumiu. A mensagem que fica para quem pagou uma fortuna nesse aparelho é que ele não serve mais. E o mais bizarro de tudo é que essa bagunça toda é só com os processadores da Intel. Se a gente for olhar as listas de compatibilidade para chips da AMD e da Qualcomm, elas continuam lá bonitinhas, detalhadas, listando modelo por modelo. Isso mostra que não tem um padrão, é uma inconsistência clara da Microsoft que está facilitando para uns e complicando e muito para outros. Essa confusão toda com as listas de CPUs nos leva a uma pergunta ainda mais importante. Se a Microsoft parece ser meio flexível com os processadores, qual é aquele requisito que ela não abre mão de jeito nenhum? A resposta, meus amigos, está num componente bem específico. E a resposta para essa pergunta é a chave que abre a porta para a gente entender toda a estratégia do Windows 11. Existe um componente de hardware que a Microsoft trata como sagrado, como algo inegociável. É o verdadeiro divisor de águas entre quem pode e quem não pode atualizar. E o nome desse componente é TPM 2.0, sigla para Módulo de Plataforma Confiável. É esse chip o verdadeiro gargalo, o ponto central de toda essa discussão sobre compatibilidade com o Windows 11. Mas afinal, o que esse tal de TPM faz? Pensa nele como um cofre de segurança blindado dentro do computador. É um microchip físico, sabe? Ele fica separado do processador principal e tem uma missão: cuidar das operações mais sensíveis, como criptografia. Ele guarda as chaves de acesso, senhas e outros dados críticos num ambiente totalmente isolado. A ideia é que mesmo que um vírus bagunce o resto do sistema, ele não consegue chegar nesse cofre. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se estiverem gostando de desvendar esse mistério, por favor, não esqueçam de compartilhar o canal e dar aquele like porque ajuda muito a gente a continuar. E aqui a gente entende por que a Microsoft bate o pé e não abre mão do TPM 2.0. Vários recursos de segurança que são a espinha dorsal do Windows 11 dependem diretamente desse chip. Coisas como o BitLocker, que criptografa o seu disco, o Secure Boot, que não deixa software malicioso rodar na inicialização, e até o Windows Hello, para entrar com a digital ou o rosto. Sem o TPM, nada disso funciona como deveria. Para a Microsoft, segurança moderna começa aí.
Ok, já entendemos a lógica técnica da Microsoft. Mas agora vamos virar a chave e olhar para o mundo real. Qual é o impacto de verdade dessa decisão para as centenas de milhões de pessoas que ainda estão lá firmes e fortes no sistema operacional antigo? Os dados da StatCounter são bem claros. Olha só, 61,82% de todos os usuários de Windows para desktop ainda estão no Windows 10. Isso quer dizer que mais de 6 em cada 10 computadores com Windows no mundo estão, nesse exato momento, encarando uma decisão bem difícil. Pressionados por essas exigências de hardware tão rigorosas, com o fim do suporte chegando cada vez mais perto, vamos dar uma olhada em quais são, de fato, as opções que restam para quem tem um hardware que a Microsoft considera incompatível. Basicamente, a gente pode resumir em 4 caminhos. O primeiro que a Microsoft mais quer é simples: compre um computador novo. O segundo é pagar para ter atualizações de segurança estendidas no Windows 10. O terceiro é chutar o balde, abandonar o Windows e migrar para outro sistema, como Linux. E o quarto, que é o mais arriscado, é usar uns métodos não oficiais para forçar a instalação do Windows 11 e cruzar os dedos. Para quem está pensando em ficar no Windows 10, é bom saber que a segurança vai passar a ter um preço. A Microsoft vai oferecer essas atualizações de segurança pagas, começando em $30 por ano, e esse valor vai aumentando anualmente. A outra alternativa? Não fazer nada, que é de graça, mas deixa o computador completamente vulnerável a novos ataques. Um risco que, com o tempo, só cresce. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Essa estratégia da Microsoft vai muito além de só segurança. Existe um objetivo de longo prazo, muito bem pensado, por trás dessa confusão toda. Ao definir um requisito de hardware tão alto com o TPM 2.0, a Microsoft não está só querendo proteger os usuários. Na prática, ela está forçando um grande ciclo de atualização de computadores. Ela está incentivando a venda de PCs novos e, com isso, garantindo que a base de usuários dela esteja pronta para a próxima geração de tecnologias que ela quer lançar. E essa próxima geração de tecnologia já está aí. A gente está falando de recursos de inteligência artificial como o Copilot Plus, dos novos processadores ARM como os da linha Snapdragon X. Todas essas inovações precisam de hardware moderno para funcionar direito. A Microsoft está basicamente preparando o terreno para esse futuro, mesmo que isso signifique deixar milhões de computadores perfeitamente funcionais para trás. E no fim das contas, a gente fica com esse dilema. De um lado, tem o argumento da Microsoft, que diz estar construindo um ecossistema mais seguro, mais robusto e preparado para um futuro com inteligência artificial. Do outro, tem a perspectiva de milhões de pessoas que olham para os seus computadores que funcionam muito bem, obrigado, e agora os veem sendo taxados de obsoletos, se sentindo pressionadas a gastar um dinheiro que talvez considerem desnecessário. E você, o que acha desta estratégia? É uma medida que se justifica pela inovação e segurança? Ou é, no fundo, uma forma de obsolescência programada em larga escala? Quero muito saber a sua opinião, então dê a sua opinião nos comentários.